Olá, meu nome é Larissa E meu nome é Beatriz. e hoje nós falaremos um pouco da crise hídrica no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Bom, o planeta Terra é conhecido como planeta Água por ter grande parte da sua superfície recoberta por esse recurso hídrico, e apenas uma pequena parte é recoberta por terra. Bom, de toda a água disponível no mundo, 97,5% é água inviável, já que é água salgada, e os processos para tirar o sal são processos muito caros e inviáveis para todos os países. Então sobra apenas 2,5% de água que dá para ser utilizada, que é a água doce dos rios e dos lagos. Porém, 70% dessa água doce ela está em geleiras nos polos da Terra e não tem como a gente utilizar. 30% da água doce é água do subsolo, que dá para ser utilizado, e apenas 10% de água doce é de outros reservatórios que não tem em todos os países. Então fica muito complicado para todos terem acesso à água. Há uma pesquisa que revela que quanto mais rica for uma população, maior consumo diário de água ela vai utilizar, tanto para fins domésticos quanto para fins pessoais. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa consome 575 litros de água. Já na Austrália, consome 493. Na Itália, 385 litros. No Japão, 374. No México, 366. No Brasil, 187. E em países pobres como Angola e Haiti, apenas 15 litros de água, mostrando a desigualdade hídrica no mundo, principalmente conforme a distribuição de renda de cada país. Outra pesquisa revela o consumo de água por atividade diária do ser humano. Por exemplo, para tomar banho, uma pessoa gasta 48 litros de água. Para dar descarga, 30 litros de água. Para lavar as mãos, 28 litros de água. Para fazer comida, 18 litros de água. Para lavar os alimentos, 8 litros de água. E para lavar roupa, 12 litros de água. Ou seja, todas as atividades humanas são baseadas no consumo de água. O conceito de água virtual se refere à quantidade de água usada direta ou indiretamente na produção de algo. Por exemplo, 32 litros de água são utilizados para fazer apenas 2 gramas de microchip. 140 litros de água são utilizados para fazer 125 ml de café. 10 litros de água são utilizados para fazer 80 gramas de folha de papel A4. 2.000 litros de água são utilizados para fazer 250 gramas de camiseta de algodão. 200 litros de água são utilizados para fazer apenas 200 ml de leite. 135 litros, apenas 40 gramas de ovos. 2.325 litros para apenas 150 gramas de carne bovina. 720 litros para apenas 50 gramas de carne suína e 8.000 litros para fazer apenas um par de sapato de couros. Ou seja, existe uma grande quantidade de desperdício de água em pequenas atividades que a gente nem imagina que vai gastar uma quantidade tão grande assim de água. 12% da água doce de todo o planeta Terra se concentra no Brasil, de modo que 72% desses 12% de água potável é utilizado para irrigação e quase 60% é perdido em fenômenos como evaporação e também vazamentos nos tubos, o que mostra a preocupação que o Brasil tem com a proteção da água, que é um recurso natural tão importante para a vida de qualquer ser vivo. Água que falta faz. A crescente escassez hídrica é uma realidade local e global, sendo o resultado de um fenômeno natural e cíclico agravado pela falta de política pública eficiente. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem sem acesso à quantidade mínima de água que necessitam diariamente. Dentre as causas da falta de água, nós temos o crescimento populacional, que é a urbanização, a expansão do consumo associada à melhoria dos padrões de vida da população, as mudanças alimentares, as mudanças climáticas, a contaminação de fontes, o desperdício, o mau gerenciamento dos recursos hídricos e a ideia de que nós consumimos água mais rápido do que o próprio ambiente consegue repor. Dentre as consequências da escassez de água, nós temos a agravação da desigualdade do acesso à água potável, o êxodo da população, o afeto da saúde humana, por exemplo, uma população doente permanece pobre e subdesenvolvida, presa num ciclo perverso de desinformação. E afeta também o desenvolvimento socioeconômico da sociedade e o ritmo das relações entre as nações. Agora eu vou falar um pouco sobre a crise do sistema Cantareira.
O Cantareira é responsável por 60% do abastecimento da capital. 7 mil litros de água são liberados por segundo. Atende cerca de 8,45 milhões de pessoas. A Grande Seca reduziu em 15% a capacidade de captação de água. O alerta já tinha sido dado em 2004, quando uma crise se agravou em São Paulo no sistema Cantareira. Mesmo assim, o governo não fez nenhuma obra. Nos últimos 15 anos, o sistema Cantareira vem recebendo menos água dos rios da sua bacia e não consegue se recuperar. As principais causas da seca consistem no clima seco durante o inverno e nas falhas de planejamento. Além disso, medidas emergenciais necessárias seriam chuvas artificiais, desconto para quem economizar água à medida que já está sendo implementada, deslocamento de água dos sistemas do Guarapiranga e do Alto Tietê, diminuição da pressão de água entre as 22 e as 5, uso do volume morto na Cantareira, proposta da construção de um canal para receber água do rio Paraíba do Sul e projeto Água Polo, que economizaria água para abastecer o equivalente a 350 mil pessoas. Sugestões de melhoria para o controle e consumo de água seriam ações de controle de uso de reservas, monitoramento constante do meio ambiente, planejamento urbano eficiente, investimentos em cisternas e construção de poços, infraestrutura de distribuição de água tratada, políticas de ampliação de saneamento, universalização de água potável, e mudanças no padrão de produção e consumo.